Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Eu me chamo Tony Lucas e este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos ensinamentos acerca do Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Também comente a sua opinião abaixo. No vídeo de hoje nós vamos falar da lei do retorno. Você já ouviu falar sobre ela? Você sabia que a lei do retorno é bíblica? Existem alguns textos que comprovam que a tudo aquilo que nós fazemos, nós sofreremos as consequências desses atos, sejam bons ou sejam maus. E o texto está em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que fala de uma conversa que Deus teve com Caim, um dos filhos de Adão. Caim e Abel eram irmãos, e nesse texto vai falar justamente de quando Caim se revoltou contra o seu irmão Abel. E assim diz, né, o texto: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o contexto dessa palavra foi que Caim e Abel, eles apresentaram diante do Senhor duas ofertas distintas. Caim, que era lavrador, ele apresentou o melhor da terra, os frutos da terra, as primícias da terra, aqueles grandes cachos de uva, grandes frutas, e ele quis ofertar isso como uma espécie de adoração, de louvor, reverência a Deus. Abel, por sua vez, cuidava de alguns cordeiros, apacentava esses rebanhos, e ele ofertou a primícia do do seu rebanho, ofertou um cordeirinho e fez um holocausto ao Senhor, também como forma de adoração. E a palavra diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que a de Caim. E isso gerou uma grande revolta no coração de Caim, uma raiva, inveja e uma indignação contra o seu irmão Abel, a ponto dele intentar e executar, né, o seu irmão. Mas isso profeticamente nos fala que existe dois evangelhos. Existe um evangelho materialista, representado aqui por Caim, que é aquele tipo de evangelho da teologia da prosperidade, que diz que quanto mais você oferta, mais Deus vai lhe abençoar, vai multiplicar os frutos da terra. E Caim, profeticamente, ele representa esse tipo de cristianismo e esses indivíduos que acham que eles se chegam a Deus apenas para colherem bênçãos materiais, bênçãos físicas. Mas o fruto da terra, ele é perecível, diferente da oferta de Abel. A oferta de Abel, ela aponta para o sacrifício do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. E foi por isso que desde a antiguidade já havia esse projeto de redenção, que o Messias viria morrer em favor do pecado da humanidade, e dessa forma a oferta de Abel, ela aponta para esse projeto de salvação, para a figura do próprio Cristo. E por isso ela agradou o coração do Pai, porque essa oferta, ela não estava pautada apenas nas coisas desta vida, naquilo que é perecível, no desejo de prosperar ou de multiplicar os bens da terra, mas a oferta de Abel, ela aponta para a redenção da alma, para o perdão dos pecados e para a vida eterna. Então, existe um tipo de evangelho que é material, representa as obras da carne, e existe esse evangelho verdadeiro que é espiritual. Veja o conselho que Deus deu a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta. Então, muitas das vezes, quando o ser humano ele está indo por um caminho que desagrada a Deus, ele já maquina o mal no seu coração. O pecado, ele surge primeiro na mente, antes dele ser consumado.
Mas o Senhor, a todo momento, Ele nos aconselha, Ele já deixou os seus princípios e preceitos estabelecidos na sua palavra, basta nós buscarmos compreender. Ele nos dá avisos para que nós não possamos nos entregar aos desejos da carne. Se dessa forma nós dominarmos o nosso desejo, tivermos esse autodomínio, esse autocontrole, que é um fruto do Espírito, nós não iremos pecar. O pensamento negativo, o fruto da carne, seja qual for esse desejo maligno que está no coração do homem, quando ele surgir, nós estaremos abastecidos com a palavra de Deus, guardaremos essa palavra no nosso coração, como o salmista diz: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, esse indivíduo que guarda os preceitos de Deus em seu coração, ele tem autodomínio. Ele resiste aos desejos carnais, resiste à ira, à arrogância, à inveja, à mentira, à lascívia, à prostituição, resiste à idolatria, ao culto a si mesmo, ao apego à ganância, à avareza, tudo isso que afasta o homem de Deus, o pecado de uma maneira geral, porque essa pessoa, ela tem o autodomínio, que é um fruto do Espírito. Ele não é mais controlado pelas suas paixões carnais, mas aqueles que não resistem ao pecado, que dão margem e ouvidos às influências malignas também, espirituais, que nos cercam. Esses acabam consumando o ato. Eles insistem no erro, desobedecem a Deus. A palavra diz que a desobediência é similar ao pecado da idolatria, e o porfiar, o insistir no erro, é como o pecado de feitiçaria, porque para Deus não existe hierarquia entre pecado. Tem pessoas que são insistentes no erro, assim como Caim foi. Mesmo após essa recomendação maravilhosa de Deus, que era para ele ter domínio sobre os seus desejos e repreender aqueles pensamentos negativos de arrogância, de inveja contra o seu irmão, ele insistiu na desobediência, em alimentar essa mágoa contra o seu irmão. E ele consumou o ato, atentou contra a vida de seu irmão Abel, que veio a falecer. E depois ele se encontra novamente com Deus, Caim se encontra com Deus, e o Senhor diz: onde está o teu irmão? E ele fala até de forma arrogante, diz: por acaso eu sou guarda do meu irmão para saber onde ele está? Mas o Senhor já sabia que ele tinha cometido esse pecado, né? Tirado a vida do seu irmão. E ainda assim, ele foi arrogante, desobediente a Deus. Consequência que Caim foi expulso da presença de Deus, passou a ser perseguido também. O Senhor estabeleceu ali um juízo, uma condenação muito dura para ele. E quem o visse iria atentar contra a vida dele, que ele não iria prosperar, que seria servo e que iria viver através da espada, né? Batalhando pelo sustento também. E quando ele ouviu a consequência do pecado, do castigo, que não foi algo que era da vontade de Deus, mas sim foi a consequência do seu próprio ato maligno. Aí Caim ainda disse: este castigo é maior do que eu posso suportar, em Gênesis 4, versículo 13. Então, assim, são muitos hoje em dia. O Senhor alerta, o Senhor os instrui para que eles tenham autodomínio, não se entreguem às paixões, não se entreguem aos desejos malignos do coração, os desejos enganosos do coração, mas muitos insistem na desobediência, acabam sofrendo também a consequência dos seus atos. Por isso que a lei do retorno, ela é uma realidade, de acordo com a palavra. Em Gálatas também, 6, versículo 7, o apóstolo Paulo disse: pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós devemos semear frutos bons, devemos semear aquilo
que são frutos para a vida eterna, não somente para esta vida, porque tudo aqui é passageiro. Devemos praticar o bem, perdoar, não guardar mágoa nos nossos corações, amar o nosso próximo como a nós mesmos, como o Senhor Jesus nos ensinou, e assim nós escolheremos o prêmio dessa tão grande salvação, que é vida eterna após a consumação dos séculos. Quando o nosso corpo vier a perecer, nós passaremos a esse plano da vida celestial com Deus. Diferente de Caim, que insistiu no erro, nós devemos ser humildes e reconhecermos nossas falhas, nossos pecados. Devemos aceitar a correção de Deus, a disciplina, a instrução, porque os ensinos dele são vida para o nosso espírito. Pois bem, se você gostou desse vídeo, comente abaixo, curta, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, e até o próximo vídeo desse canal. Muito obrigado.